42 Pensamentos de Sun Tzu que todo vencedor precisa saber. Informação é crucial. Nunca vá para a batalha sem saber o que pode estar contra você. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará 100 batalhas sem perder. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para vitória ou derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado em todas as batalhas. Trate seus homens como filhos e eles o seguirão aos vales mais escuros. Trate-os como filhos queridos e eles o defenderão com a própria morte. A vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. Toda guerra é baseada em dissimulação. Por isso, quando capaz, finja ser incapaz. Quando pronto, finja grande desespero. Quando perto, finja estar longe. Quando longe, faça acreditar que está próximo. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Guerreiros vitoriosos vencem primeiro, e em seguida, vão para a guerra, enquanto guerreiros derrotados vão à guerra em primeiro lugar para depois buscarem a vitória. Existem 5 perigos que podem afetar um general. Imprudência, que leva à destruição. Covardia, que leva à captura. Temperamento precipitado, que pode ser provocado por insultos. Senso cego de honra, que é sensível à vergonha. Excesso de solicitude para com seus homens, que os expõe à preocupação e angústia. Existem 3 maneiras de um governante trazer infortúnio à guerra: comandar o exército para avançar ou recuar ignorando o fato que não podem obedecer, e assim denegrir o exército. Tentar governar o exército da mesma forma como administra o reino ignorando as condições para obtê-lo, e assim causar inquietação na mente dos soldados. Empregar os oficiais do exército sem discriminação ignorando os princípios básicos de adaptação das circunstâncias, e assim abalar a confiança dos soldados. O combatente inteligente olha para o efeito combinado de energia e não necessita de tantos indivíduos assim. Daí sua capacidade de escolher os homens certos e utilizar da mesma energia combinada. Quando os soldados ficam muito encostados em suas lanças, estão fracos por falta de comida. Se aqueles que são enviados para pegar água bebem, o exército está sofrendo de sede. Se você for indulgente, mais inábil para validar sua autoridade. Bondoso, mais impotente para fazer valer os seus comandos. E incapaz, além disso, de lidar com a desordem, seus soldados podem ser comparados a crianças mimadas e serão inúteis para qualquer finalidade prática. Quando o general é fraco e sem autoridade, quando suas ordens não são claras e coesas, quando não existem regras fixas aos seus oficiais e quando as fileiras de homens são formadas de forma casual e desleixada, a consequência é a total desorganização. Quando os soldados comuns são demasiadamente fortes e os seus oficiais superiores muito fracos, o resultado é insubordinação. Quando os oficiais superiores são muito fortes e os soldados comuns fracos demais, o resultado é colapso. Quando os oficiais superiores estão com raiva, insubordinados e atendem a batalha contra o inimigo por sua própria conta e risco a partir de um sentimento de ressentimento, antes que o comandante-chefe diga se estão ou não em condições de lutar, o resultado inevitável é a ruína. Existem 5 fatores que permitem que se preveja qual dos oponentes sairá vencedor. Aquele que sabe quando deve ou não lutar. Aquele que sabe como adotar a arte militar apropriada de acordo com a superioridade ou inferioridade de suas forças frente ao inimigo. Aquele que sabe como manter seus superiores e subordinados unidos de acordo com suas propostas. Aquele que está bem preparado e enfrenta um inimigo desprevenido e aquele que é um general sábio e capaz, em cujas decisões o soberano não interfere. Dos 5 elementos, nenhum é predominante.
Das 4 estações, nenhuma dura para sempre. Os dias, uns são longos, outros curtos. A lua enche e mingua. Também são assim os períodos de uma guerra. A água não tem forma constante. Na guerra também não há condições constantes. Por isso, é divino aquele que obtém uma vitória alterando as suas táticas em conformidade com a situação do inimigo. Se o seu oponente é de temperamento colérico, procure irritá-lo. Finja ser fraco, que ele vai se mostrar arrogante e vulnerável. Há estradas que não devem ser seguidas, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, posições que não devem ser contestadas e comandos do soberano que não devem ser obedecidos. O estrategista hábil é comparado a uma serpente encontrada nas montanhas. Ataque a cabeça e você será atacado por sua cauda. Ataque a cauda e será atacado pela cabeça. Ataque o meio e será atacado por ambos. Não basta fazer algo pelo simples bem de algo. Certifique-se de que isso o ajude. Se é para sua vantagem, faça um movimento para frente. Se não, fique onde está. Não há mais de 5 notas musicais, mas as combinações destas 5 originam mais melodias do que pode ser ouvido. Não há mais de 5 cores primárias, mas em combinação elas produzem mais cores do que pode ser visto. Há não mais de 5 gostos palatáveis, ainda que suas combinações produzam mais sabores do que pode ser provado. O governante esclarecido estabelece planos a seguir, e o bom general cultiva seus recursos. Em caso de perturbação no acampamento, a autoridade do general se mostra fraca. Se as faixas e bandeiras são deslocadas, sedição está acontecendo. Quando servos e ajudantes estão com raiva, isso significa que os soldados estão cansados. O general habilidoso conduz seu exército apenas como se estivesse levando um único homem, quer queira quer não, pela mão. Tal general também deve conceder recompensas sem precisar se pronunciar, e emitir ordens sem levar em conta os anteriores acordos. O verdadeiro método, quando se tem homens sob as nossas ordens, consiste em utilizar o avaro e o tolo, o sábio e o corajoso, e em dar a cada um a responsabilidade adequada. A habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é chamada de genialidade. Não estamos preparados para lidar com um exército em marcha a não ser que estejamos familiarizados com a geografia do local. Suas montanhas e florestas, armadilhas e precipícios, pântanos e brejos. Seja sutil. Use seus espiões para cada tipo de negócio. Mas veja, tais espiões não podem ser geridos sem benevolência e frontalidade, pois sem ingenuidade mental não se pode ter certeza da veracidade de seus relatórios. Compare prudentemente o exército inimigo com o seu próprio, de modo que você possa saber onde a força é superabundante e onde é deficiente. Não ataque alguém só por estar magoado. Um general não deve colocar suas tropas em campo apenas para satisfazer seu próprio esplendor. Um bom comandante é benevolente e despreocupado com a fama. Sun Tzu nasceu na China, provavelmente em 544 a.C., no período histórico conhecido como Primavera e Outono. Ele viveu em um tempo onde a filosofia era também usada como arma, utilizando de sua astúcia para a elaboração das estratégias e táticas militares, e assim, os pensadores eram elevados à frente dos exércitos que disputavam o controle da soberania. Os pensamentos e a filosofia de Sun Tzu e a arte da guerra seguem até os dias de hoje sendo decisivos se aplicados em nossas vidas, fazendo vencedores por todo o mundo.